Se eu te dissesse que o que você coloca no prato todos os dias pode salvar ou destruir o planeta, você acreditaria? Olha, nesta edição a gente vai mostrar como a crise climática está, assim, diretamente ligada ao nosso sistema alimentar e por que mudar o que comemos pode ser uma das ações mais poderosas para garantir um futuro habitável. Os materiais que a gente analisou, bom, eles pintam um quadro complexo, mas bem urgente. Exato. É interessante como, quando a gente fala em crise climática, o foco quase sempre vai direto para a energia, né? Transporte, combustíveis fósseis. Mas, assim, não dá para ignorar o peso do sistema alimentar. A gente está vendo os efeitos do clima se intensificando. Ondas de calor absurdas, secas, tempestades mais fortes, perda de biodiversidade num ritmo assustador e o que a gente come e principalmente como a gente produz essa comida está bem no centro dessa equação toda. E as fontes que temos aqui são bem claras sobre essa conexão, né? Vamos começar talvez pelos números gerais das emissões de gases de efeito estufa. Sim, vamos lá. Os dados são bem impactantes. Estudos compilados por organizações como a ONU e publicados em revistas científicas de peso tipo Nature Food indicam que o sistema alimentar global inteiro responde por algo entre 25% e 34% do total das emissões de gases de efeito estufa. Peraí, entre 1/4 e 1/3 de tudo, vindo da comida, nossa. Exatamente. É uma fatia enorme. E o mais importante, dentro disso, a maior parte vem da produção de origem animal. Carne, laticínios, ovos. Algumas análises até detalham mais, sabe? Indicam que só a agropecuária animal seria responsável por coisa de 12 a 17% das emissões globais. E um componente-chave aí é o metano. Ah, o metano, aquele gás que a gente sempre ouve falar por causa dos bois, né? Ele é, tão problemático assim mesmo? Muito problemático. O metano, o CH4, que é liberado principalmente na digestão dos ruminantes, bois, ovelhas e também no manejo dos dejetos, ele é um gás de efeito estufa potentíssimo. Para ter uma ideia, usando a métrica GWP100, que compara o potencial de aquecimento em 100 anos, o metano é cerca de 27 vezes mais eficiente em reter calor na atmosfera do que o dióxido de carbono, o CO2. 27 vezes. Caramba, isso muda muito a perspectiva. E qual é a implicação disso para as metas climáticas globais, então? Então, é aí que a urgência fica, muito clara. A ONU e vários painéis científicos alertam. Sem cortes drásticos e rápidos nas emissões de metano, principalmente da pecuária, as metas do Acordo de Paris, aquela de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius, ficam seriamente comprometidas, talvez até inalcançáveis, sabe? A ciência aponta que essas emissões precisam atingir um pico agora, até 2025, e depois cair bastante. A janela está fechando. Entendi. Além das emissões, outro ponto que as fontes destacam muito é o uso da terra, né? A forma como a gente usa o solo para produzir alimentos parece meio ineficiente. Extremamente ineficiente, se a gente olha os dados globais. Pensa só, cerca de 83% de toda a terra agrícola do planeta é usada ou para pastagem de animais ou para cultivar a ração que vai alimentar esses animais. É uma área, gigantesca. Ok, 83% da terra agrícola, mas quanto da nossa alimentação vem disso? Qual o retorno? Aí que está o ponto-chave da ineficiência. Essa imensidão de terra fornece só uns 18% das calorias que a humanidade consome globalmente. E um pouco mais de proteína, uns 37%. Ou seja, a gente usa a grande maioria dos nossos recursos agrícolas para uma parcela relativamente pequena da nossa nutrição. Essa desproporção toda não só pressiona ecossistemas vitais, como florestas, savanas, mas também levanta questões sérias de segurança alimentar, né? E essa pressão sobre os ecossistemas, a gente tem exemplos concretos, né? Como a Amazônia, que sempre vem à tona. Exatamente, a floresta amazônica, que é crucial para regular o clima do planeta inteiro, perdeu nas últimas 4 décadas uma área de floresta que equivale mais ou menos ao tamanho da Alemanha e da França juntas.
É absurdo. E grande parte desse desmatamento está ligado, direto ou indiretamente, à expansão da agropecuária. Seja para abrir pasto, seja para plantar grãos como a soja, que na maioria das vezes vira ração animal, muita dela para exportação. E essa destruição toda tem consequências que vão além só do clima, certo? A gente ouve falar dos tais limites planetários. O que é isso exatamente? Sim, é um conceito científico super importante. São 9 processos, tipo os sistemas naturais que regulam a estabilidade da Terra. Pensa neles como se fossem as margens de segurança do planeta. E as atividades humanas, incluindo aí a pressão enorme do sistema alimentar, já fizeram a gente ultrapassar 6 desses 9 limites seguros. Isso inclui as mudanças climáticas, claro, mas também a perda de biodiversidade, as mudanças no uso da terra, os ciclos de nitrogênio e fósforo e até a poluição química e por plásticos. Ultrapassar esses limites aumenta muito o risco de mudanças ambientais que podem ser abruptas e, pior, talvez irreversíveis. Entendi. A situação é complexa e, diante disso, às vezes aparecem algumas alternativas, né? Como a tal carne a pasto ou orgânica, que são vendidas como mais sustentáveis. As fontes que a gente viu comentam isso. Comentam, sim, e trazem umas nuances importantes. Pesquisas recentes, como uma publicada na PNAS, que é uma revista científica bem conceituada e que saiu no Washington Post, na AP News, elas analisaram a pegada de carbono de diferentes sistemas de produção de carne bovina lá nos Estados Unidos. Certo. E o que descobriram? A carne a pasto é de fato melhor nesse quesito? Então, os resultados indicam que, pelo menos no contexto dos Estados Unidos, a intensidade de carbono da carne terminada só a pasto, grass-finished, pode ser parecida ou até maior em alguns casos, do que a da produção industrial, aquela de confinamento. Isso acontece por alguns fatores, tipo o tempo maior que o animal leva para engordar só com pasto e as emissões de metano durante todo esse período. Isso não quer dizer que não existam outros benefícios, claro, ambientais ou de bem-estar animal, mas sugere que, olhando estritamente para as emissões de gases de efeito estufa, a carne à pasta não é, assim, sozinha a solução mágica que às vezes pintam. Interessante isso. Reforça a ideia de que o debate é mais complexo, né? E talvez o foco precise ser mais no volume geral de consumo de produtos de origem animal, e não só no método de produção A ou B. Exatamente. A questão central, que meio que emerge de todas essas fontes, é o impacto inerente à escala gigantesca que a produção e o consumo de produtos animais atingiu hoje. Independentemente de alguns ajustes nos métodos, sabe? Embora, claro, melhorias sejam sempre bem-vindas e necessárias. Bom, fica bastante claro então como o nosso sistema alimentar atual, principalmente essa parte ligada à produção animal em larga escala, é um pilar bem sustentável e está profundamente ligado à crise climática que a gente enfrenta. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta para continuar a nossa edição sobre o impacto da nossa alimentação no planeta. Agora, vamos focar mais nas soluções, né? Nas estratégias, exemplos práticos que as fontes trazem para a gente diminuir esse impacto. Isso, exato. O material que a gente analisou cobre bastante coisa, sabe? Desde, políticas públicas, ações na comunidade, até mudanças culturais mesmo e, claro, as escolhas que cada um faz. E não é só teoria, né? Pelo que vi, tem casos concretos, cidades, iniciativas e uns estudos bem importantes que mostram os benefícios em números assim. A urgência parece ser um ponto bem forte nesses textos. Nossa, total. Fica muito clara a mensagem de que essa transformação que começa ali no nosso prato é vista como um passo, quase civilizatório, né? Fundamental para a sustentabilidade do planeta. Mas olha, para a gente entender bem as soluções, acho que precisamos olhar para os obstáculos primeiro. O material fala sobre quais são os interesses que sustentam o modelo atual, o que impede a mudança. Sim, fala sim.
tem uma análise bem crítica sobre os interesses econômicos e políticos. Os textos mencionam, por exemplo, subsídios enormes, coisa de bilhões, financiados com nossos impostos, que vão direto para a pecuária. Uhum. E também falam da influência de um lobby considerável, né, que resiste a mudanças mais estruturais. A crítica que aparece é que essas políticas acabam ignorando a justiça climática, sabe? Entendi. Quer dizer, o impacto desigual nas populações mais vulneráveis. Exato. Ao manter esse sistema funcionando como está. Certo. E, diante disso, que tipo de iniciativas concretas estão surgindo para contrapor essa situação, segundo o que foi levantado? Olha, tem movimentos importantes ganhando força. Um exemplo que citam bastante é o Tratado à Base de Plantas. Ah, sim. Já ouvi falar. Pois é. Ele já tem adesão de cidades grandes pelo mundo, tipo Barcelona, Amsterdã, Los Angeles, Edimburgo. E agora, mais recentemente, lá na Espanha, Parla, El Masnou e Alcorcón também entraram. Interessante. E aquelas campanhas mais conhecidas, tipo a Segunda Sem Carne, elas também aparecem. Como elas se encaixam no estudo? Com certeza. Essas campanhas são vistas como parte de um movimento maior, sabe? Elas se conectam com debates sobre, por exemplo, preservação da cultura local, saúde pública e até soberania alimentar. Soberania alimentar, no sentido do direito dos povos definirem suas próprias políticas de alimentação, certo? Isso mesmo. E aí a implementação de cardápios vegetais, mesmo que só em alguns dias ou em alguns lugares como escolas e hospitais, é apontada como uma forma de gerar um impacto real, sabe? E essa discussão de cardápio me lembrou aquela sugestão do jornal The Guardian, que também foi mencionada, sobre redirecionar os subsídios da pecuária. Faz sentido, né? Totalmente. A ideia ali é pegar esse dinheiro e usar para apoiar a agricultura vegetal e investir em educação alimentar. Quer dizer, atacar o problema por dois lados, o econômico e o cultural. Falando em impacto, vamos para os números, então. Os estudos que vocês analisaram são bem fortes, né? O que eles mostram sobre o potencial dessa mudança? Nossa, os dados são impressionantes. Tem um estudo, acho que publicado na Nature Climate Change, que calcula que se o mundo todo adotasse dietas mais baseadas em vegetais, especialmente nos países que consomem muita carne, a gente poderia cortar mais de 30% das emissões globais de gases de efeito estufa. 30%? Caramba! É uma fatia enorme. E em relação ao uso da terra, qual seria o efeito disso? É outro ponto, assim, gigante. O material indica que, se o mundo fosse para uma alimentação totalmente vegetal, a gente poderia liberar, até 3 bilhões de hectares de terra. 3 bilhões. É uma área inimaginável. E o que fazer com essa terra toda? Poderia ser usada para reflorestação, sabe? Ajudar a recuperar ecossistemas, combater a perda de biodiversidade. Além disso, uma parte dos grãos que hoje vão para a ração animal poderia alimentar quase 1 bilhão de pessoas. Nossa, isso realmente põe em xeque aquela ideia que às vezes a gente ouve, né? De que a carne de gado criado a pasto seria sustentável. As pesquisas confirmam isso? Bastante essa visão. Ah, é? E o que elas dizem? Os dados que esses estudos trazem mostram que as emissões de gases e o uso da terra continuam muito altos, mesmo nesse modelo de pasto. A conclusão que aparece repetidamente nos textos é que, reduzir o consumo de carne parece ser bem mais eficaz do que só mudar o jeito de produzir. Entendi. Fica claro, então, que a coisa vai muito além da nossa escolha individual ali na gôndola do supermercado. É um sistema bem complexo, com implicações para todo mundo. Exatamente. A mensagem que fica forte nas fontes é essa. Estamos falando de uma transformação coletiva, que é necessária. Ela pode até começar no prato de cada um, sim, mas precisa crescer, virar pressão por mudanças políticas e ter a coragem, de enfrentar esses interesses econômicos poderosos que seguram o sistema atual. E qual é o recado final, assim? A síntese que esses materiais deixam pra gente? Olha, o tom é de alerta, viu? Uma frase que resume bem o sentimento que a gente encontra em várias fontes é algo como: ou a gente muda a nossa relação com a comida agora, já, ou o planeta vai mudar as regras para nós. Forte. É.
apresentado quase como um imperativo civilizatório mesmo, para garantir que o planeta continue habitável. Uma mensagem bem forte para a gente fechar esta edição. Esperamos que essas informações que a gente compartilhou aqui ajudem, né, na reflexão sobre o poder das nossas escolhas alimentares e também sobre a complexidade dos sistemas onde elas acontecem. E lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sábado, sempre trazendo temas importantes e atuais para a gente pensar junto. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos estão todos na descrição do episódio, tá bom? Um abraço e até a próxima.